de Gênesis, capítulo 14, versículo 12. Gente, está no início da Bíblia. Isso é fácil de achar. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Ló, ele andava com Abraão, e os dois ficaram muito ricos. E aí começou a haver contenda, briga. Aí o que aconteceu? Os dois tiveram que se separar, porque os pastores de um começaram a brigar com os pastores do outro. Eles tinham rebanhos, começou a ter contenda. Então Abraão falou assim: Ló, faz o seguinte, para a gente não ter problema, eu e você, a gente é parente, muito chegado, faz o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro, e a amizade continua, claro. Mas os nossos pastores estão brigando um com o outro, não dá certo isso. Ló, escolhe para onde você quer ir. Aí o Ló olhou assim, de um lado era um deserto, gente. O que tem no deserto? Hein? O que tem no deserto? Não, tem cobra, tem escorpião, tem areia, tem pedra, tem calor. E os bandidos escondidos lá no salteador, essas coisas assim. Aí ele olhou para um lado, coisa estava feia. Aí ele olhou para o outro lado, eram as campinas do Jordão. Muita água, muito capim, pasto, sabe, muitas árvores. Aí ele falou assim: ô tio, o negócio é o seguinte, faz o seguinte então, eu posso escolher, tio? Pode, Ló. Mas por que Abraão falou isso para ele, gente? Porque Abraão era um homem de tanta fé, tão temente a Deus, que ele pensava assim: onde quer que eu for, Deus irá comigo. Ele era um homem de fé. Ele deixou o sobrinho escolher. E o que o sobrinho escolheu? As campinas do Jordão. Falou: ô tio, eu vou para aquele lado ali, ó. Tá bom, meu sobrinho, Deus te abençoe, vai com Deus, e eu vou ali para o deserto. Vambora. Abraão foi para o deserto, ele foi para as campinas. Aí ele foi morar onde? Lá em Sodoma. Ih, lasqueira. Sodoma e Gomorra eram duas cidades, gente, terríveis. Pecado, prostituição, roubo, tudo que não presta. E levou o povo cativo. E Ló foi preso também. Ele e a família dele, tudo que ele tinha, foram levados cativos. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu irmão de Escol de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Então um daqueles que estavam presos lá conseguiu fugir, e foi correndo contar para quem? Para Abraão, porque naquela época era Abrão. Alguém vai falar assim: pera, a Bíblia está errada, ali está faltando um A ali. Não, ele era Abrão. Depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Então um dos cativos foi correr e contar para Abrão o que tinha acontecido, porque Abrão sempre foi um homem abençoado. Então na hora do aperto, a pessoa corre exatamente para quem? Para quem é abençoado. E foi lá e levou a notícia. Continuando. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Quando ele tomou ciência de que o sobrinho dele foi preso, ele escolheu 318 homens entre os que tinham com ele, homens valentes e capazes. Agora interessante, a Bíblia diz ali, ó, nascidos em sua casa. Por que a Bíblia cita isso aí? Nascidos em sua casa. Eram pessoas que conviviam com Abraão
e viam a fé daquele homem. Você sabe que quando você convive com pessoas de fé, é natural que você se torne uma pessoa de fé. O ambiente ali na casa de Abraão, entre os servos de Abraão, era um ambiente de fé, porque Abraão era de fé. Abraão era um homem temente a Deus, era um homem que dava bom exemplo, bom testemunho. Então aqueles que habitavam com ele, aqueles que trabalhavam com ele, se tornavam homens também de fé. Então Abraão escolheu 318 daqueles que tinham a mesma fé que ele, a mesma coragem que ele, e foram perseguir os reis que tinham levado Ló cativo. E repartidos contra eles de noite, eles e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Ou seja, o que ele fez? Ele reuniu os homens dele, de noite, espalhou ao redor do acampamento, e ali eles invadiram, e Deus deu para eles a vitória. Abraão poderia muito bem falar assim: meu filho, meu sobrinho foi levado preso, e agora? O que vai ser? Mas como que eu vou enfrentar esses reis? Eram reis, eles tinham um exército, mas ele era um homem corajoso, igreja, um homem de fé, um homem que tinha experiência com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que nós, é bom até, passarmos por lutas? Você sabe que na hora que a pessoa está passando pela luta, ela não gosta muito não. Mas por que é bom nós enfrentarmos lutas, igreja? Porque à medida que você enfrenta uma luta e você vence, aquilo te traz confiança. Você se torna uma pessoa experiente, você se torna uma pessoa que tem história com Deus. E Abraão não ficou com medo, porque como ele tinha experiência com Deus, ele já tinha passado situações e Deus o livrou, ele sabia que Deus seria com ele naquela hora. Ele sabia disso. Então, é importante eu e você, ocasionalmente, passarmos por lutas, igreja, porque essa luta está fadada a ser vencida por você. Deus é com você, e à medida que você vai vencendo uma luta aqui, uma batalha ali, uma conquista lá na frente, isso vai fortalecendo a sua fé, vai aumentando a sua confiança, e com isso Deus vai poder fazer coisas maiores na sua vida. Coisas grandes Ele vai fazer. Foi assim que aconteceu com Abraão. Ele não teve medo de enfrentar aqueles reis, montou a sua estratégia e foi vitorioso. E a Bíblia diz, continuando: trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Ele tomou tudo de volta, gente. Recuperou lá a sua família, recuperou os bens da família e as pessoas que foram presas também. Quer dizer, Deus usou aquele homem para livrar os seus familiares e livrar as outras pessoas também. Ou seja, outros foram beneficiados pela fé daquele homem. A sua fé, ela vai não somente beneficiar você e a sua família, mas todos que estiverem com você vão ser abençoados também. No seu trabalho, lá na faculdade, no colégio, na vizinhança. Igreja, lembra de uma coisa: Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Quem estiver perto de você acaba sendo iluminado também, sabia disso? Aquelas pessoas que estavam lá não eram tementes a Deus, pelo contrário, mas acabaram sendo beneficiadas por causa de Abraão. Esse mundo, gente, que nós vivemos, precisa de mais pessoas abençoadas de Deus, sabia? O mundo jaz nas trevas. Por que isso acontece? Porque não são muitos aqueles que são luz neste mundo. Você
nós tivermos uma quantidade maior de pessoas iluminadas por Deus, onde elas forem, as trevas vão se dissipando. As pessoas vão começar a enxergar a verdade. Você sabe que tem muita gente enganada por aí, porque ela está na escuridão, ela não consegue enxergar a verdade. Mas a partir do momento que você, abençoado por Deus, sendo luz neste mundo, se aproximar destas pessoas, elas vão passar a enxergar a verdade através de você. Sabia disso? Através de você. E principalmente os bispos e pastores, porque nós somos mais do que simplesmente uma luz. Nós temos a obrigação de iluminar muita gente. Então os bispos e pastores, a mesma coisa. Deus, Ele conta conosco para poder ajudar a tirar muita gente que está nas trevas aí fora. Tem muita gente aí fora, gente, sofrendo, muita gente. A maioria, na verdade, enganada, iludida, vivendo uma vida miserável, infeliz, porque simplesmente não conhece o que, igreja? A palavra, não conhece a verdade. Vamos continuar? Olha lá o que diz a Bíblia. Após voltar Abrão de ferir, esse nome é difícil de dizer, Quedorlaomer, olha o nome do rei lá. E aos reis que estavam com ele, subiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Zafé, que é o vale do rei. Aí, olha só, olha que coisa interessante. Sodoma era a cidade onde Ló estava vivendo. Aí os outros reis invadiram, tomaram tudo, levaram o rei de Sodoma, fugiu. Ele não foi preso não, danado. Ele, Aí quando ele viu que Abrão tinha livrado o povo da cidade e tal, recuperou tudo, aí o rei de Sodoma foi lá conversar com Abraão. Olha só. Vamos continuando. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quem deu aquela vitória a Abraão? Foi Deus. E Melquisedeque, sacerdote, trouxe pão e vinho. Ele mal sabia que aquele pão e vinho, na verdade, já estava simbolizando o que, igreja? A Santa Ceia. Então ele, na verdade, ele estava antecipando, ele não sabia da existência de Jesus. Até aquele momento, até muitos anos depois, Jesus ainda não tinha sido manifesto. Mas ali já estava simbolizada a Santa Ceia, que ele trouxe pão e vinho. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. O que Abrão fez, igreja? Por isso que o dízimo ele é importante, gente. Por que Abrão era um homem abençoado, bispo? Por que ele era bem sucedido nas coisas que ele fazia? Ele temia a Deus e era dizimista. De tudo. Coloca na palavra tudo lá, por favor. De tudo lá. Lhe deu Abrão o dízimo, tudo. Então disse o rei de Sodoma, que não era dizimista, a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ele chegou para Abrão e falou: Abrão, é o seguinte, você foi lá, livrou o pessoal e tudo, bacana, né? Fala assim, vamos fazer um acordo, você fica com tudo fica com você, os bens, o gado, as roupas, o ouro, tudo fica, mas o povo, deixa ficar comigo. Esse rei, aparentemente, você poderia pensar, se fosse rei é bacana, né? Ele abriu mão dos bens
e queria ficar com o povo. O rei estava preocupado com o povo, estava nada, gente. Sabe por que ele queria que o povo ficasse com ele? Porque ele ia escravizar o povo, para o povo trabalhar e recuperar os bens de novo. Por isso que ele falou, não, Abraão, até porque ele não podia exigir nada. Quem recuperou tudo foi quem? Abraão, através de Deus. Então ele não podia nem abrir a boca para falar nada. Então ele fez uma troca. Ó, Abraão, fala o seguinte, você fica com os bens, é tudo seu, não quero nada. Fica tudo com você, tudo, beleza. Mas deixa o povo ficar aqui comigo. Só que aquele rei era um rei perverso, gente. Ele ia escravizar o povo, botar o povo para trabalhar, para recuperar de novo. Olha o que Abraão disse para ele. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. A resposta dele, negativo, não, eu não vou ficar com nada. O que é seu, é seu. Que coisa, hein, gente? Abraão podia ficar com os bens? Podia ou não podia ficar? Podia, foi ele que recuperou. Não, os bens então fica comigo aqui, ó. Ele aceitou ficar? Sabe por quê? Ele era já muito abençoado e ele queria mostrar para aquele rei, amanhã você não vai poder dizer que eu fiquei rico porque eu peguei o que é seu. Eu tenho a riqueza daquilo que Deus está me dando. Olha a diferença, olha o caráter deste homem. Ele não queria ficar com aquilo que não era dele. Ele ajudou a recuperar os bens, as pessoas, livrar das mãos dos adversários, mas ele não queria ficar com nada para ele, gente. Você sabe que fosse nos nossos dias, era difícil acontecer isso, né? Não, vamos fazer o seguinte, meio a meio aqui, ó, metade para cá, metade para lá, rei, tá tudo certo, hein? Ou então, não, é tudo meu, você que está dizendo, deixa ficar tudo para mim, que beleza, hein Deus, ó, ganhei mais ainda, negativo, gente. Ele queria dar testemunho para aquele homem, e mostrar que os bens e riquezas que ele tinha, eram provenientes da fidelidade dele para com Deus. Eu e você sabe que um testemunho interessante, porque as pessoas lá fora, muitas delas duvidam do poder de Deus. Aí ele diz, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Mane, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Ou seja, eu não vou querer nada, da minha parte, ó, só quero que os rapazes comeram, que os homens de Abraão, era justo, arriscaram a vida, no mínimo a comida, né? Então eu só quero só o que eles comeram, mais nada. E isso é um exemplo para nós hoje, sabia disso, igreja? De honestidade, de caráter. O que é dos outros, é dos outros. O que é seu, é seu. E o que é seu vai se multiplicar, vai crescer e prosperar, porque Deus vai te abençoar. Amém, gente? Vai te abençoar. Você não precisa roubar nada. Você não precisa colocar a mão em nada que é dos outros. O diabo vai até tentar. Mete a mão ali, ninguém vai ver. Não faça isso. Não faça isso. Deus vai abençoar o que é seu, vai multiplicar o que é seu. E as pessoas vão ver e vão glorificar a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida, sabia? Você vai crer, gente, nesse mundo que a gente vê aí, ó, de tantos espertalhões, o que adianta a esperteza? O que adiantou isso, gente? Olha aí, famílias envergonhadas, nomes jogados na lama, o que adiantou?
Empresários que poderiam ter prosperado sem precisar fazer coisa errada, hoje estão presos aí, ó. Que coisa, hein, gente? Que vergonha, não é verdade? Que coisa. E as pessoas lá fora ficam achando, a imagem que as pessoas têm lá fora é que o Brasil é um país que só tem o quê? Corrupto. E não é verdade. O povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo guerreiro, é um povo que luta, mas infelizmente a imagem... Agora, como é que a gente muda isso? O povo de Deus, através do trabalho honesto, do suor do rosto, abençoado por Deus, você vai comer o seu pão de cada dia abençoado. Esse é o testemunho que nós podemos dar. Diga graças a Deus. Você entendeu a palavra?